O Gabigol fez 2 gols contra o Volta Redonda em fevereiro. E foi um jogo que ele perdeu pênalti, coisa rara, né? Foi a primeira vez que ele perdeu um pênalti defendido pelo goleiro adversário desde que chegou ao Flamengo. Até então, as penalidades por ele desperdiçadas, poucas, foram com chutes para fora ou na trave. Mas depois ele marcou 2 vezes e virou o jogo. Isso no Campeonato Carioca. O Flamengo ainda estava naquela fase, ainda tentando, digamos, se acertar, se ajustar, ainda com o Vitor Pereira e tudo mais. Depois disso, chegou a ficar na reserva contra o Fluminense, foi parar no banco, até por uma questão até mais estratégica do técnico português, que ainda estava no Flamengo, mas o fato é que ele não consegue marcar. Ele não tem conseguido, até faz alguns bons jogos, se movimenta, cria situações, dá bom espaço para os companheiros, mas o gol não sai. E contra o Botafogo, ele perdeu 2 chances, uma delas incrível, com menos de 1 minuto, no início do segundo tempo, passe incrível do Everton Ribeiro, que vinha do banco, né? E quase que, eu diria, inviabilizando, mas foi uma das razões pelas quais o Flamengo não reagiu diante do Botafogo, que vencia por 2-0. Você vê aí na tela o jejum de Gabi. Há 15 jogos, o camisa 10 não marca um gol com bola rolando. Você vê na foto aí a comemoração dele contra a Volta Redonda. Mas depois disso, o Gabigol jogou contra o Del Valle, né, perdeu por 1-0, depois a vitória por 1-0 no Maracanã, derrota para o Vasco, derrota para o Fluminense, vitória sobre o Vasco 2 vezes, vitória sobre o Fluminense, derrota para o Alcas, final do Carioca, derrota para o Fluminense, derrota para o Maringá, vitória sobre o Coritiba, ele marcou um de pênalti. Né? Você vê que quando ele marcou contra o Coritiba de pênalti, ele já estava 10 jogos sem marcar. Aí, contra o Nublense, novamente, não marcou, contra o Internacional, e na sequência, o Maringá, ele marcando novamente de pênalti, no 8-2, e agora diante da equipe do Botafogo, passou em branco de novo. Seria a hora dele ficar no banco? Seria a hora do Gabigol pegar em um banquinho de reservas? Me parece que não é uma ideia para ser desperdiçada, para ser colocada de lado. Talvez seja uma hora de o Gabigol ser preservado, treinar, estar na melhor forma física. Isso é uma questão que internamente alguém tem que responder. Tecnicamente não está bem. Então, os arremates são previsíveis, falta tranquilidade na hora de finalizar, até em função do jejum, o jogador fica mais nervoso diante do goleiro. O que acontece? São perguntas que têm que ser respondidas pela comissão técnica, pelo pessoal que com ele trabalha e especialmente pelo próprio jogador. Porque é inadmissível um jogador do calibre do Gabriel, ídolo do Flamengo, jogador importante, isso tudo não está nem em discussão. Discutir o valor dele, a importância dele na história do clube, isso é bobagem. Mas como corrigir isso? Porque o preço é caro. Nesses jogos todos ele teve oportunidades. Em alguns mais, em outros menos, mas a bola sempre se oferece. Teve aquela história, só a Arrascaeta me enxerga e tudo. A gente não sabe até que ponto aquilo ali é uma reclamação, uma brincadeira, mas pouco importa. O Everton Ribeiro enxergou contra o Botafogo e ele não enxergou o caminho do gol. Então, me parece mais do que pertinente a discussão. Talvez seja a hora, sim, do Gabriel dar um tempo, parar, para tentar se recuperar física, tecnicamente, naquilo que for necessário para poder marcar os gols. Não adianta postar foto na rede social, mostrando ali se está magro, se não está gordo, o que está. Não adianta. Eu não tenho informação sobre o peso dele, são informações que ficam lá dentro do clube, né? Então não estou nem aqui trabalhando em cima de especulação, estou falando em cima do que eu estou vendo.